Então, a gente sabe que é um jogo importante, né? E estamos mobilizados para esse jogo, né? Sabemos que vai ser uma final e como as outras 6 que vão faltar depois, né? É um jogo muito importante que não tem muito o que fazer. Nós temos que contar com a ajuda da nossa torcida, né? Temos que contar com o nosso fator casa. Eu tenho certeza que com essa nossa combinação em casa a gente está muito forte e nós vamos, se Deus quiser, vencer o jogo. E não há tempo que falte amor. Acompanhe o Vasco aonde ele for. Nasci pra te seguir. Salve, família vascaína! Sejam bem-vindos aí a mais um vídeo no canal. Eu sou o Thiago, você está no canal Vasco em Família. Se não for inscrito aqui, já dá aquela moral. Senta o dedo no like pra gente estar chegando a mais vascaínos. E não esquece também de ativar o sininho de notificação para não perder os próximos vídeos. E tá sempre por aqui dando aquela moral, deixando a sua opinião, seu comentário. A gente tá trocando aquela ideia de vascaíno pra vascaíno. Como o Yuri falou aí, é uma decisão na quinta-feira às 9h30 aí dentro de São Januário. Se você, como eu, tá nervoso, sim, eu posso te falar que eu tô muito nervoso aí para esse confronto. O Vasco com 48 pontos, o Londrina com 45. Eu sei que o time do Londrina é horroroso, mas mesmo assim bate aquele nervoso. O Vasco dentro de casa aí, família vascaína, dentro da Série B, até o momento, tem aí 10 vitórias dentro de casa e 5 empates. E o Londrina se trata aí do segundo melhor visitante do segundo turno, somente atrás aí do Cruzeiro. Então realmente esse jogo tem que ser tratado como uma decisão. Vamos ver o Yuri aqui falando na coletiva de hoje. Quinta-feira, 9h30, Londrina, São Januário, é decisão, é final. Liga só. A torcida do Vasco está tratando esse jogo como uma decisão, porque o Vasco está na 4ª colocação, o Londrina é o 5º colocado, são 3 pontos de diferença, a torcida esgotou rapidamente os ingressos, então eu queria que você falasse da expectativa para esse jogo. É esse o pensamento de vocês? É como uma decisão de campeonato esse jogo contra o Londrina, a importância de uma vitória nessa partida, Yuri? Sim, cara, com certeza, né? É um jogo de 6 pontos, né? Acho que se a gente ganhar deles, a gente abre uma vantagem maior. Né? É um jogo em casa que, com certeza, com a nossa torcida, né? Em casa a gente é muito forte. Né? Creio que se não fosse por eles, né? Também o nosso mando de campo em casa, a gente não estaria na posição que estamos hoje. Então é um jogo que a gente vai entrar focado, né? É uma final. A gente tem que ir com esse pensamento para que a gente não, de maneira nenhuma, possa pensar em outro resultado a não ser a vitória. O Jorginho, depois da derrota para o Cruzeiro, ele garantiu, o Vasco sobe. Vocês, jogadores, dá para você garantir isso para a torcida, que o Vasco vai disputar a primeira divisão do Campeonato Brasileiro no ano que vem? Cara, a gente, como eu falei, cara, não só eu, mas todos nós jogadores, temos o pensamento nisso, o pensamento no acesso. A gente conversa o tempo todo sobre isso e com fé em Deus o Vasco sobe. A gente vai estar trabalhando muito para isso, né? Nós estamos trabalhando arduamente todo dia para que o desejo de todos, né, possa acontecer, e eu tenho fé que vai dar certo. É isso, é torcer para que o Jorginho tenha aproveitado bem a semana, né? O Vasco teve aí sua última derrota para o Cruzeiro no dia 21, volta a jogar na quinta-feira, dia 29, então teve muito tempo para corrigir os erros, principalmente aí os erros defensivos. O Vasco vem fazendo gol contra, a bola desvia aqui, desvia ali. Então dentro de casa o ataque do Vasco até que funciona, tem que parar de tomar gols e claro, vencer o Londrina e levar essa boa fase defensiva. Tomara que a gente vença do Londrina sem tomar gols para os jogos fora de casa. É isso, família vascaína, é uma decisão na quinta-feira. Quero seguir o nosso vídeo aqui com a seguinte notícia. O Dia publicou hoje que o Vasco aí pensa na renovação do Thiago Rodrigues. Será que vale a pena renovar? A gente vai ler aqui a matéria do Thiago Rodrigues em relação à renovação, porque o Thiago vivia uma lua de mel com a torcida e depois aí desses últimos jogos, pelas falhas que vem acontecendo aí, segundo a matéria, o Vasco pensa aí seriamente se deve ou não renovar com o Batman da Colina, família vascaína. E o interessante é que um inscrito lá na live do Edmundo fez a seguinte pergunta para ele: Edmundo, se o Vasco não subiu, o que o Vasco deveria fazer aí com o elenco desse ano? Mandar todo mundo embora? Vamos ver o que o Edmundo respondeu ao inscrito? Se liga só. Eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Eu acho que o Vasco errou muito nessa temporada, em algumas contratações, e também não quero ser leviano ao citar nomes, mas a gente já falou sobre isso aqui. Minha modesta opinião, quando você sobe e vai para a primeira divisão, você tem um orçamento maior. Então, minha modesta opinião, você mantém a molecada da base e tenta garimpar outros e contrata pontualmente jogadores que você vai errar menos. O que é jogador que você vai errar menos? Jogadores de nome, tem destaque em alguns times. E isso não é difícil.
E aí, se você permanece na Série B, os mais velhos vai ficar provado que eles não serviram, e aí você contrata outros que vão te dar um retorno, mantém a base e outros que vão te dar retorno de Série B, porque você vai ter um orçamento menor. A única coisa que eu acho, e que eu brigo muito nos meus grupos de vascaínos, é que eu tenho 51 anos, quando aparecia, vou citar só um exemplo, quando aparecia a oportunidade de contratar um Everton Cebolinha, quando aparecia a oportunidade de contratar um jogador desse, o Vasco se fazia presente. O Vasco brigava por esse atleta. Entende? Hoje o Vasco nem briga. Aí por N motivos, né? Porque está na Série B, porque não tem caixa, porque agora não. Agora o Vasco tem caixa, sabe? O Vasco vai voltar à Série A e o Vasco tem que estar no mercado. Eu não estou dizendo que esse jogador ou aquele jogador, só se tem um exemplo, resolve o problema da vida do Vasco ou de qualquer time. Tanto que o Cebolinha chegou e está no banco de reserva. O Dorival conseguiu encontrar ali time das Copas, time do Campeonato Brasileiro, porque no Campeonato Brasileiro ele não estava conseguindo alcançar o Palmeiras, e aí ele priorizava deixar, né, Vidal, Diego Ribas, Everton Cebolinha, Marinho, jogar os jogos do Campeonato Brasileiro, e esses jogadores estavam dando a resposta, mas o time titular é o time das Copas, né, que vai disputar a final da Copa do Brasil e a final da Libertadores. Então, assim, mas eu acho que o jogador quer jogar, ele quer o salário, ele quer a estrutura, mas principalmente ele quer jogar. E o que mais eu sinto falta, e era na figura do Dr. Eurico Miranda que o Vasco tinha essa representatividade, é você ligar para o empresário do atleta e perguntar quais são as condições, sabe? Para que esse atleta venha jogar no Vasco da Gama. Isso eu não vejo, espero que a SAF possa trazer de novo essa força, né? Esse sonho, eu diria. Porque quando o seu time está próximo de contratar um jogador desse nível, você sonha. Você sonha que ele vai jogar, vai chegar no teu time, vai fazer muitos gols e vai te fazer voltar ao topo da tabela e às conquistas que o torcedor sempre espera. É isso. Pegando um gancho aí do Edmundo, ele falou que o Vasco cometeu muitos erros esse ano. Eu vou tirar aí 2, cara. Na minha opinião, realmente foram grandes acertos do Vasco esse ano. Um é o Thiago, outro é o Yuri. Pouquíssimos jogadores aí eu renovaria. E esses são os 2 que eu renovaria sem sombra de dúvida para 2023. Thiago e Yuri. Eu quero ler a matéria aqui com vocês. Quero saber a opinião aí nos comentários e ver se você concorda. Tá na tela, ó. Thiago Rodrigues tem queda de produtividade ameaçando a renovação. Em situação indefinida na Série B, o Vasco deverá demorar um pouco mais para definir a montagem do seu elenco para 2023. Além de contratações, o clube carioca também tem pendências em relação a renovações de contrato. Uma delas envolve o goleiro Thiago Rodrigues. O jogador de 33 anos vivia uma lua de mel com os torcedores e tinha sua renovação praticamente certa. Porém, a queda de rendimento do goleiro nas últimas partidas tornou sua continuidade em risco. As informações são do portal Globoesporte.com. De acordo com o site, a montagem do elenco vai depender de qual campeonato o Vasco disputará no ano que vem e, se Deus quiser, a família vascaína a Série A. Mas, independentemente disso, eu acho que o Thiago tem que ficar em qualquer circunstância. Eu destaco aqui esse ano, o Vasco está no G4 ainda. São Januário, torcida e dentro de campo, sem sombra de dúvida, Thiago Rodrigues. É minha opinião de torcedor. Thiago, vou respeitar a sua. Eu acho uma ingratidão muito grande, né, as críticas que o Thiago está recebendo. Quando você olha os gols que o Thiago sofreu, não dá para dizer que foi um frango. Pode-se dizer que foi uma falha? Sim, pode, mas não foi um frango, não foram falhas absurdas. Foi um erro que acontece ali, que talvez se fosse um goleiro mais qualificado pudesse ter defendido a bola que desviou contra o Grêmio, a bola que desviou contra o Cruzeiro. Não acho que foi um frango, não dá para justificar que o Thiago está numa queda de produtividade, não. Quem lembra aí o rendimento do Thiago no primeiro turno? Inclusive, o Vasco teve jogos no segundo turno, muito importante a participação do Thiago contra o Guarani, contra a Tombense, ou seja, acho que o Thiago está vivendo o que o elenco todo, o que o time titular todo do Vasco vive fora de casa. O time vai muito mal, sobra, né, para o goleiro. A defesa é ruim, gol contra o tempo todo, a bola desvia, tá prejudicando as atuações do Thiago. Thiago viveu um excelente momento e acho que não vive aquele momento do primeiro turno, mas ainda assim é um jogador muito importante. Respeito àqueles que falam que o Vasco precisa de um goleiro acima da média numa Série A.
respeito. Se o Vasco trouxer esse goleiro, beleza, mas eu acho que a renovação tem que acontecer e ele se torna aí o goleiro reserva. Acho um goleiro que demonstrou muito potencial, apesar da idade. Eu era contra a contratação do Thiago, sempre dizia aqui, poxa, o Thiago nunca jogou em um time grande, agora vai jogar no Vasco, falava isso, me arrependi, o cara mostrou muito potencial e acho, na minha opinião, uma ingratidão muito grande. O Vasco hoje está aí na 4ª colocação da Série B, com certeza dentro de campo se deve o Thiago Rodrigues. Se eu posso citar aqui um nome, Thiago seria o principal. E venho aqui falar com toda a certeza do mundo, se a torcida do Vasco pudesse escolher aí o melhor jogador da temporada, né, toda a temporada do Vasco, eu acho que o Thiago ganharia sem sombra de dúvida, família vascaína. Vou ficando por aqui, tamo junto e é muito bom ser Vasco.